De 81 senadores, 18, só 18, votaram contra. Só 18 votaram contra. Desses 18, tem o Moro. Eu acho que o voto é secreto, não sei quem, mas eu desconfio que o Moro votou contra. O Moro não votou contra porque o Bolsonaro, nada disso. Você tem o cara lá do Sergipe, que praticamente abriu o voto dele. Você tem o Magno Malta, bolsonarista, ia votar contra de qualquer jeito, o Magno Malta. E você tem o Cajuru, senador Cajuru. Então, na verdade, o que você teve lá, vamos colocar o Magno Malta junto, 15 senadores que votaram contra, de 81. Não dá 20%. Talvez um desses 18 seja um aí que a gente não está no radar, não dá para saber. É menos de 20%. Não tem nada na mão. Tem nada na mão. A gente não tem nada na mão, sendo que desses poucos senadores, 18 que votaram não, nenhum levantou para bater no ponto que realmente gera o grande impacto. O que acontece com o patrimônio individual quando uma pessoa chega a um cargo desse? Boa noite, mais um Vai Entrar Sem Filtro. Hoje para falar do advogado do diabo e do confisco, que não é exatamente o que vocês estão pensando a la cola, é simplesmente para alertar que está vindo mais uma deterioração e para marcar. As pessoas às vezes não percebem a dimensão e a dinâmica do que a gente está vivendo, porque você vai levando o dia a dia, tem que pagar conta de luz, conta de água, aluguel, condomínio, enfim, trabalhar, ganhar dinheiro, trazer supermercado, e você não percebe como as coisas mudaram. Então, de vez em quando é bom tirar a cabeça para fora d'água, como nadar, quando você está nadando no mar. Tira a cabeça um pouco para fora d'água para ver para onde você está indo. E o Brasil está indo para a direção errada e a gente vai mudar de patamar de novo. Eu vou trazer aqui duas reflexões, então, que é a chamada principal. A primeira, o Lula fez mal de indicar o advogado dele. O fato do Zanin ter defendido o Lula por si só não descredencia. O ponto principal, nenhum senador falou. O que vai acontecer com o escritório de advocacia dele? Nenhum senador. Foi tudo só mise-en-scène. Foi tudo só fachada. Com licença, doutor Zanin, o que vai acontecer com o seu escritório de advocacia? Sua esposa trabalha lá, ela vai continuar advogando? O que o senhor acha de ministros do STF que têm escritórios de advocacia, ou a esposa tem, ou o irmão tem, e atuam não com o ministro do STF, qual é relacionado, mas com outros colegas? O senhor acha correto? Duas perguntinhas que ninguém fez. É só fachada. Vou ligar aqui o ventilador. É só fachada. Quando a pessoa manda um meio não elogio, todo mundo já vibra. O ponto principal, veja, num país que não é totalitário, num país minimamente civilizado, todo mundo tem direito a ter um advogado. O fato do cara ser advogado do diabo não descredencia. Veja, você está aqui falando com uma pessoa que defende a pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte. Mas a pena de morte não é matar, é executar. Para a pessoa ser executada, ela precisa ser presa, óbvio, ter evidências do crime dela, ela tem que ter amplo direito à defesa, pode apresentar toda a defesa dela, tem direito a ter um advogado. Então, se não tiver um advogado do diabo, isso é, uma pessoa tão ruim, o diabo, a pior pessoa do mundo, o diabo foi preso, ele precisa ter um advogado. Senão, não é
o devido processo legal. Porque Estado democrático de direito é uma hipocrisia, um papo furado sem tamanho. O que a gente tem que defender é o devido processo legal. As regras têm que ser claras, as leis têm que ser cumpridas conforme foi estabelecido. Hoje, no Brasil, a única lei que é cumprida conforme ela foi descrita é a lei da gravidade. O resto, tudo, ó. Então, dificulta muito saber o que eu posso falar, o que eu posso fazer, onde estão os meus riscos. A gente hoje vive numa situação muito diferente que era do passado. Voltando, antes de eu mudar a questão. Então, o senhor foi advogado do diabo. Ok, sem problema nenhum. Ele foi desonesto? Não. Zanin, enquanto advogado do Lula, não foi desonesto. Ele foi desleal? Não, ele foi um bom advogado do diabo. É um bom advogado. Tanto é que o Lula está solto. Evidentemente, teve uma belíssima ajuda do Bolsonaro e dos milicos, que queriam soltar o Lula na grande estratégia do xadrez 4D deles. Estratégia imbecil. Mas o Zanin, ele, quando todo mundo... O Lula estava esquecido, o Lula estava enterrado na prisão, já estava preso há quase 2 anos, ninguém mais acreditava. Estavam já abandonando, esquece, acabou. Zé Dirceu preso, estava todo mundo preso. Aí apareceu o Messias, ao contrário, o falso Messias, e ressuscitou esse Lázaro do inferno. Voltando, sem demérito, o Zanin defender o Lula, ou defender, está correto. O que é importante, ok, qual é o seu vínculo do atual presidente, quanto tempo o presidente vai ficar no poder e como você vai se comportar nos próximos 30 anos. Ele vai ficar 30 anos, ou 20 e muitos. Se o Lula tivesse saindo, por exemplo, se esse fosse o último ano do Lula no poder, e ele indicasse o advogado dele, não é o ideal, mas menos mal, perdeu a eleição e vai passar, tá? Ok. Isso não descredencia. O fato dele ter sido advogado do Lula não descredencia. O outro ponto que eles falaram, ele só tem graduação. Graduação na PUC, uma boa faculdade, não tem o que falar. Uma boa faculdade. Mas você tem outros ministros que também só têm graduação. O Toffoli, que também foi advogado do PT, não era do Lula, mas do PT, foi para o STF e hoje o Lula dizem que tem muita raiva do Toffoli. O Toffoli teve algumas decisões ali que deixaram o Lula surpreso. Quais? Pô, um monte. Desde parente que morreu ele não liberou para visitar, decisão final, voto final para ele ser despachado. Tanto é que na posse dizem, eu não estava lá, né? Não vi, não fui convidado para a posse, nem iria se eu fosse. Ao contrário da esposa do Moro, que foi lá na reunião com os ministros do PT. O marido dela está sendo trucidado, ela foi lá. É tucano, né? Tucano é assim. Mas voltando. O Zanin, o fato dele ter sido advogado... Ih, caramba, tá bom. O Zanin não descredencia. Não descredencia o fato dele ter sido advogado. O fato dele só ter graduação, a maior parte dos ministros lá só tem graduação. E os ministros que têm doutorado são os ministros que a gente menos gosta. Os ministros com mais bagagem acadêmica, veja, vamos lá. O Gilmar Mendes ele tem doutorado. Dizem, eu não sei, nunca vi ele falar alemão, mas dizem que ele fala alemão fluente. Alexandre de Moraes, formação acadêmica sólida, robusta. Então, as questões principais não são essas. Ser advogado do diabo não é impeditivo. Novamente, eu acredito que o Brasil deveria ter a pena de morte.
mas não é assim matar, linchar. Pena de morte, o cara é julgado, tem todo o direito à defesa, tem advogado, e depois de ser condenado, ele é executado. Tem um rito processual. E nesse rito processual só é possível se alguém se dispor a defender o criminoso mais abjeto que houver. Até se o cara for o diabo, você tem que defender ele. O Champinha tem que ter um advogado. O que eu acho que poderia ter sido dito ali é a questão da atividade advocatícia da família. Porque o que acontece? Esse pessoal vai para lá e a família continua advogando. E muitos advogando em altas questões. Está nos jornais. Lewandowski acabou de sair do STF, está nos jornais. JBS foi lá, contrato milionário com ele. Não teve quarentena, tem que ficar um ano de quarentena. Então, essa questão que eu estou colocando aqui, não teve nenhum senador. Aí, a maior bancada conservadora que vai fazer a grande resistência e defender a gente dessa opressão geral, não foram 18 senadores que votaram contra o Zanin. De 81 senadores, 18, só 18, votaram contra. Só 18 votaram contra. Desses 18, tem o Moro, eu acho que o voto é secreto, não sei quem, mas eu desconfio que o Moro votou contra. O Moro não votou contra porque o Bolsonaro, nada disso. Você tem o cara lá do Sergipe, que praticamente abriu o voto dele. Você tem o Magno Malta, bolsonarista, ia votar contra de qualquer jeito, o Magno Malta. E você tem o Cajuru, senador Cajuru. Então, na verdade, o que você teve lá, vamos colocar o Magno Malta junto, 15 senadores que votaram contra, de 81. Não dá 20%. Talvez um desses 18 seja um aí que a gente não está no radar, não dá para saber. É menos de 20%. Não tem nada na mão. Tem nada na mão. A gente não tem nada na mão, sendo que desses poucos senadores, 18 que votaram não, nenhum levantou para bater no ponto que realmente gera o grande impacto. O que acontece com o patrimônio individual quando uma pessoa chega a um cargo desse? O que o senhor acha? Qual vai ser a evolução patrimonial da sua e da sua família? Uma pergunta pertinente. Qual é o patrimônio atual? Quanto o senhor acha correto daqui a 30 anos a sua família ter de patrimônio? 1 bilhão? 10 bilhões? De onde o senhor acha que virá esse dinheiro? São duas perguntas. Caso haja alguma família de algum ministro do STF com patrimônio de 1 bilhão de reais, você acha normal isso? São perguntas pertinentes que não foram feitas. Sabe por que não foi feito? Está todo mundo no mesmo barco. Pode ter gente que está mais na ponta, pode ter gente que já está com colete salva-vidas, pode ter gente que não está remando. Mas está todo mundo dentro do mesmo barco. Ninguém vai fazer a pergunta que eu estou fazendo nem nas redes. Você acabou de assistir um trecho do último Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Weintraub Sem Filtro, às 19 horas. Manda sua pergunta. Se for bem educada, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.